Os mistérios da chegada dos primeiros seres humanos à América. Quando pensamos nos mistérios da chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano, a pergunta que sempre nos vem à mente é como eles conseguiram cruzar o oceano e se expandir por regiões tão diferentes, desde geleiras canadenses até o litoral brasileiro, mas também nos perguntamos sobre a relação entre os povos que dividiram territórios próximos mas completamente distintos, como os Andes e a Amazônia. Teorias sobre a origem dos primeiros habitantes. Hoje há muitas teorias sobre a origem dos primeiros habitantes da América, mas nenhuma delas é amplamente aceita como a verdade absoluta. Algumas sugerem que os primeiros habitantes chegaram ao continente há cerca de 15 mil anos atrás, enquanto outras sugerem que eles chegaram por meio de uma rota marítima como a costa do Pacífico. E eles entram tanto pelo corredor quanto pela costa. Eles vão caminhando, ou por parte da costa até os estados da América do Norte ou por dentro. Caçadores-coletores nômades. Busca por alimentos. O que sabemos com certeza é que os primeiros habitantes do continente americano eram caçadores-coletores nômades que viviam em uma busca de alimentos. Adaptação climática. Se adaptavam às diferentes condições climáticas e ambientais à medida que se expandiam pelo continente. Estilo de vida nômade. Moviam-se constantemente em busca de melhores condições de sobrevivência. A Ponte de Beringia. A América não tinha nada nesse momento, sim, não tinha ocupação humana, e além de não ter uma ocupação, a Beringe nesse momento é uma ponte de terra por causa da glaciação, então os oceanos reduziram por causa das canais de gelos, e em cima da América do Norte tem uma calota enorme de gelo que possibilita a entrada para a América, então eles saem de uma condição muito ruim, frio e com escassez, chegam na berinjela e ficam restritos ali por 5 mil anos. Condições na Beringia. Esta situação da berinjela ecologicamente era muito boa porque ela era menos seca do que a Sibéria, então seria quanto mais não seca, então era mais fácil se estabelecer ou estabelecer uma grande população aí. Sibéria. Condições extremamente secas e frias. Beringia. Ambiente menos seco e mais habitável. Estabelecimento. Possibilidade de formar grandes populações. Expansão pelo continente. E eles se expandiram por do continente desde as geleiras do Alasca até as florestas tropicais da Amazônia. Enquanto isso, na região dos Andes, outros grupos humanos desenvolveram complexas sociedades agrícolas como os Incas e os Maias. Esses povos construíram grandes civilizações ou arquitetura avançada em sistemas políticos econômicos sofisticados, e é esse mistério que vamos ver hoje, como esses povos que viviam em regiões tão diferentes conseguiram desenvolver sociedades tão distintas e como essa relação se desenvolveu ao longo da história. Avanços na compreensão genética. Nos últimos anos temos visto um avanço significativo na compreensão da origem dos indígenas do Brasil graças ao uso de técnicas avançadas de genética e biologia evolutiva. Um grupo de cientistas liderados pela geneticista Candeia do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo tem sido responsável por muitos desses trabalhos. Os primeiros americanos. 23 mil anos atrás. Primeiros americanos que a gente fala, então, eles vêm da Ásia Norte e Sul para na Beringe, eles chegam a cerca de 23 mil anos. Período na Beringia. Ficam pelo menos 5 mil anos na Beringe, porque se estivesse entrando direto eles seriam asiáticos americanos. Eles têm um tempo de diferenciação em que eles criam uma variabilidade autópica, uma variabilidade deles diferente dos outros continentes. 12 mil a 15 mil anos atrás. A gente fala em primeiros americanos, são realmente os primeiros indivíduos que podem ser categorizados como uma população continental americana. 12 e 15 mil anos. O evento aconteceu na Beringe. Provavelmente todos os primeiros americanos, que são os meridianos, entraram na América carregando essa mutação e se dispersaram pelo continente. Estudos genéticos revolucionários. Eles publicaram vários estudos que mudaram significativamente o que sabia-se sobre as populações indígenas que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus no século XV e XVI. Os estudos genéticos realizados por eles mostraram que existem diferentes linhagens de indígenas americanos e que eles não são todos os geneticamente semelhantes, ajudando a esclarecer como e quando eles chegaram ao continente. Seleção natural nas Américas. A gente quis dar ênfase em assinatura genética porque se pensar nas populações continentais mundiais, seja América, Ásia, África e Europa, e Oceania, as outras populações, principalmente África, Europa, Ásia, tem vários exemplos, são natural ao longo da história evolutiva, o que é esperado porque são populações mais antigas. Pegar os artigos até 10 anos atrás, todos vão dizer que não tem seleção natural na América, não é real, sabe? Acho que a genômica nos fez esse favor.
Além disso, essas pesquisas também estão fornecendo mais informações sobre as relações entre diferentes grupos indígenas e como eles evoluíram ao longo do tempo, o que é de extrema importância para compreender a origem dos índios no Brasil. Avanços tecnológicos na pesquisa. Com os avanços tecnológicos é possível analisar e comparar a ancestralidade de diferentes indivíduos e grupos, permitindo que os cientistas entendam melhor como eles chegaram ao continente americano, como se expandiram por diferentes regiões e como se relacionavam com os outros. Complexidade do povoamento das Américas. A história tradicionalmente ensinada nas aulas de história é de que os primeiros indivíduos que chegaram às Américas os fizeram pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para o Alasca, então descendo até a Patagônia. No entanto, as pesquisas recentes mostraram que o povoamento das Américas é muito mais complexo do que se imaginava. De acordo com a Tabita, a ideia de uma única entrada, ou seja, que houve apenas através de um grupo de seres humanos que chegou às Américas e deu origem a todas as populações indígenas, caiu por terra absolutamente. As pesquisas sugerem que houve vários trajetos diferentes em vários momentos diferentes para o povoamento do continente. Rotas de migração para as Américas. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que os primeiros habitantes do continente americano provavelmente chegaram por meios de fluxos migratórios da Ásia, através da região conhecida como Berinjela. Essa região, que hoje é submersa, se conectava com as Américas e foi habitada por cerca de 10 mil anos. Com a mudança, condições climáticas, como a inundação da Berinja, essas populações foram forçadas a sair da região e se dirigiram para o que hoje conhecemos como Alasca e Canadá. Além disso, as terras americanas ofereciam mais recursos como caça e alimentos, o que pode ter sido uma motivação adicional para a migração. Diversidade dos índios do Brasil. Diversidade tribal. Em relação aos índios do Brasil, eles pertenciam a diversas tribos e culturas diferentes, cada uma com suas próprias características e tradições. Conexão com a natureza. No entanto, todos eles compartilhavam uma forte ligação com a natureza e com os recursos naturais do país. Descobertas genéticas. As pesquisas sobre a origem dos índios no Brasil também revelaram descobertas interessantes sobre suas conexões genéticas. Conexões genéticas surpreendentes. Algumas populações nativas da América do Sul, como o Suruí oscaritiana, o Chavante, os Guarani Kaiowá no Brasil e o Chotonaram Peru, ainda trazem no genoma uma pequena semelhança com povos da Austrália e da Oceania, compartilhando até 3% do seu genoma. Isso sugere que esses indivíduos de uma das primeiras levas que cruzaram a Berinja há cerca de 15 mil anos. Esse grupo antepassado é conhecido entre os cientistas como a população Y, mas não há evidência de que os povos da Oceania cruzaram o Pacífico e chegaram diretamente à América do Sul. O que muito provavelmente aconteceu, segundo os dados mais recentes, é que essa migração ocorreu desses indivíduos para a Ásia e depois para Berinja, e lá eles se relacionaram com as populações que já haviam no local, e uma fração do DNA desses indivíduos se preservou até hoje. Dinâmicas populacionais na América do Sul. Visão tradicional. Por muito tempo acreditou-se que as dinâmicas populacionais eram muito diferentes na América do Sul. Por um lado, haviam grandes populações conectadas nos Andes que teriam dado origem a impérios como os Incas. Do outro, acreditava-se que os povos da Amazônia eram pequenos e isolados. Novas descobertas. Só que esses estudos mais recentes mostraram que essa teoria não se sustenta. Biólogos como Marco Araújo Castro e Silva, que faz parte da equipe da fábrica, descobriram que a diversidade genética dos habitantes da Amazônia é muito maior do que se pensava, o que sugere que existiam grandes populações na região com milhões de indivíduos. Grandes populações na Amazônia. População amazônica pré-colombiana. Além de sugerir a existência de grandes populações na Amazônia, os estudos genéticos também vão ao encontro de outras áreas do conhecimento, como a arqueologia. O arqueólogo Eduardo Góes Neves USP estima que antes da chegada dos europeus à Amazônia abrigava entre 8 e 10 milhões de pessoas. População tupi no auge. Este fenômeno teria começado há cerca de 2.100 anos e atingiu seu pico no ano 1000, quando a população tupi poderia até chegar entre 4 e 5 milhões de indivíduos. Outro ponto interessante é que esses estudos também desmontam o mito da divisão antes Amazônia, que sugeria que os povos que habitavam essas duas regiões não se relacionavam. As análises genéticas mostram que isso não é verdade e que essas populações interagiam bastante. Interesse. A expansão tupi. Outra descoberta revelada, também bastante importante para a história dos povos indígenas no Brasil, é a chamada expansão tupi. De acordo com os pesquisadores, essa foi uma das maiores migrações da história da humanidade, onde os povos tupis saíram do noroeste da Amazônia e viajaram mais de 4.000 quilômetros para várias partes da América do Sul em um período que durou mais ou menos 1000 anos. Essas populações tupi estavam em franco crescimento e viajavam ao longo dos rios ou da costa litorânea em busca de terras férteis para a agricultura. Rotas de migração tupi. Noroeste amazônico.
Uma das teorias mais aceitas é de que os índios brasileiros vieram de 3 grupos diferentes de imigrantes. Rota costeira. A primeira parte seguiu até a ilha de Marajó, no Pará, e desceu pela costa do Atlântico, é o litoral sul de São Paulo. Nessa jornada, eles deram origem aos Tupinambá, que se tornaram os senhores da costa litorânea, e fizeram os primeiros contatos com os portugueses. Rota Paraguai. Um segundo grupo paraguai, dando origem aos Guarani. Rota Oeste. Já o terceiro grupo seguiu para o oeste na região da fronteira entre Brasil e Peru. É importante destacar que essas sociedades indígenas não tinham acesso à metalurgia ou exércitos organizados e se locomoviam em grandes grupos e, conforme encontravam outros indivíduos, lutavam ou desviavam seu caminho. Declínio das populações indígenas. Apesar da dominação dos tupis sobre outros grupos indígenas, os pesquisadores explicam que a situação mudou com o tempo, e uma evidência disso veio da Amazônia peruana, onde é possível encontrar o povo Cocama, que há gerações fala tupi. No entanto, a análise do DNA de integrantes dessa população mostra que eles são muito mais semelhantes geneticamente com o Chamecuro, que são seus vizinhos e falam a língua arauá. Isso sugere eles adotaram a língua tupi, mas geneticamente são mais próximos de outro grupo. Essa assimilação cultural pode ter ocorrido a partir da expansão tupi e que corrobora algo que já foi sugerido por estudos de outras áreas. A ascensão dos tupis foi seguida por uma queda vertiginosa e outros grupos indígenas passaram a dominar a região. Ainda assim, a influência tupi continua presente em muitas áreas até hoje. A língua é falada por muitos indígenas e não indígenas da região e, de acordo com os pesquisadores, atingiram um pico populacional de cerca de 5 milhões de indivíduos antes da chegada dos portugueses. Porém, pouco antes da chegada dos europeus, a população começou a entrar em declínio. Você sabe ao certo qual foi o motivo disso, mas as principais suspeitas são as mudanças práticas ou a tensão populacional por recursos cada vez mais escassos. Quando os europeus se instalaram no Brasil, a situação piorou ainda mais, pois a partir daí estima-se que a população tupi diminuiu em cerca de 98%, e esses números são semelhantes aos observados entre os povos que habitavam o México e a América Central, e muito provavelmente isso foi causado principalmente pelas doenças trazidas, já que os indígenas não tinham imunidade natural para essas doenças, e também pela violência e opressão exercida pelos colonizadores. Segundo Tapta, essa população era considerada completamente desaparecida e não estão presentes no censo IBGE. Eram declarados distintos até o século XIX, mas mesmo assim alguns moradores de Aracruz, no Espírito Santo, sempre declararam pertencer à etnia, e com a análise genética foi revelado que realmente os tupiniquins nunca foram extintos e os genes deles estão presentes nos indivíduos.